dia, boa tarde, boa noite, meus bebesordes aqui do YouTube. Vamos dar continuidade ao Gabaritando SUS Bahia, parte 2. Então, você que não assistiu a parte 1, volta lá para assistir as primeiras 5 questões. Se você não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para você aproveitar todos os conteúdos atualizados, principalmente para lhe ajudar na prática e também na hora de fazer as questões da prova de residência. E já fica aqui o convite para você também nos seguir lá no Instagram, se você ainda não segue. Lá a gente manda muitos teasers, lives sobre assuntos atualizados e muito importantes no mundo da medicina e nas provas de residência. Então, para começar aqui, vamos para uma questão discursiva, que é o tipo mais clássico da prova do SUS Bahia. Então aqui ele fala de um lactente que tem 25 dias de vida, ou seja, ainda é um neonato, que é residente na zona rural e foi levado ao UBS para sua primeira consulta. A criança nasceu de parto domiciliar e a genitora é multípara e não fez pré-natal regular. A criança tem registro de apenas uma consulta no segundo mês de gestação. A bebê nasceu a termo, com peso de 2,150 kg, medindo 48 centímetros. Teve icterícia no primeiro dia de vida e a genitora refere que há um círculo esbranquiçado no olho esquerdo da menor. Ela é alimentada exclusivamente com leite materno. No exame físico, você tem uma criança ativa, em bom estado geral, que tem microcefalia, opacificação na zona pupilar do olho esquerdo, sem outros achados anormais. A letra A quer saber qual é a principal suspeita diagnóstica para o caso descrito. Então, juntem as coisas. Eu tenho um recém-nascido que foi termo, mas nasceu, olha, pequeno para a idade gestacional, 2,150 kg, que teve icterícia no primeiro dia de vida, que tem opacificação da zona pupilar, ou seja, uma provável catarata congênita, e que tem microcefalia. Então, isso já de cara nos faz parecer uma infecção congênita. E qual é a infecção congênita que costuma cursar com microcefalia, que costuma cursar com alteração cardiovascular, persistência do cano arterial, também estenose pulmonar, que costuma cursar com surdez neurosensorial e costuma cursar com catarata congênita? Perfeito, pessoal. Aqui, nossa principal suspeita é uma síndrome da rubéola congênita. Veja que eles aceitaram o fato, de você ter descrito como síndrome da rubéola congênita. Também aceitou infecção congênita pela rubéola, infecção perinatal pela rubéola ou até mesmo só rubéola congênita. A letra B pede para você dizer outra anomalia que faz parte da síndrome congênita clássica da doença. Então a gente já comentou, A gente lembra muito da surdez neurosensorial, é um achado bastante prevalente na rubéola congênita, e as alterações cardiovasculares. Ele aceitou quem colocou cardiopatia congênita, aceitou estenose pulmonar, aceitou persistência do canal arterial ou ainda do ducto arterial. Tranquilo, essa é a nossa resposta, porque são achados clínicos que a gente espera na rubéola congênita e que não foi descrito no enunciado. E a letra C pede para você indicar um critério laboratorial para o diagnóstico da doença na criança. Então, detalhe, tá? Pensei em rubéola congênita, que é uma doença, em teoria, que é imunoprevenível. Essa genitora deveria ter sido vacinada num período pré-concepcional para ela não ter risco de ter rubéola durante a gestação e não transmitir para a criança. E aí, diante dessa prevenção, a gente fica muito preocupado quando temos um caso suspeito de rubéola. E o nosso objetivo é confirmar a doença. E aí, nessa situação, a gente pode confirmar encontrando o vírus. Então, a gente pode encontrar o vírus através de um isolamento viral por cultura ou ainda através daquela reação em cadeia de polimerase, na tentativa de encontrar o material genético do vírus. Mas eu também posso fazer, por exemplo, anticorpos. Eles aceitaram quem botou o anticorpo anti-rubéola IgM positivo, ou sorologia para rubéola IgM positivo. Ele também aceitou IgG persistentemente elevado, que seria um achado realmente de rubéola congênita, ou ainda uma alta avidez por anticorpos anti-rubéola, e cultura viral, reação em cadeia de polimerase, para detectar o vírus da rubéola. Então, são os achados laboratoriais que a gente espera nessa doença. Vamos lá para a segunda questão, agora uma questão objetiva, do SUS Bahia 2021. Ele fala de uma menina de 8 anos de idade, que é trazida ao pronto atendimento com dispneia e dor ventilatória dependente há 4 dias. Há 2 dias, vem cursando com febre alta, não a ferida, associada a calafrios e tosse produtiva. Raio-x de tórax mostra um derrame pleural à direita. Então, espera aí. Tem um paciente que tem um quadro clínico respiratório, com dor ventilatória dependente, com febre, com dispneia e com tosse.
Então é uma criança que eu tenho que pensar na infecção respiratória baixa. Porque infecção respiratória alta, média, não costuma cursar com dor ventilatória, não costuma cursar com o quê? Com desconforto respiratório. A não ser que você tenha uma obstrução aqui, ó, da região periglótica importante, com estridor, mas ele não fala de estridor. Então, nesse contexto, eu penso em infecção respiratória baixa. E ela é tão baixa que já fez derrame pleural. Então, aqui nós temos um diagnóstico provável de uma pneumonia. A questão é que a gente indique o agente etiológico mais provável, considerando os aspectos clínicos, epidemiológicos e radiológicos. Então, a gente poderia até imaginar que a tuberculose seria um diagnóstico interessante. Mas vejam que o meu paciente só tem um quadro há 4 dias. Então, pensar em TB nessa situação clínica não nos parece o mais comum. Ah, Felipe, por que tu está pensando em TB? Porque vejam que o raio-x de tórax não tem condensação, ele só fala de derrame, mas isso não afasta a possibilidade de ser uma pneumonia, que o diagnóstico, em teoria, deveria ter sido clínico. Mas eu já tenho uma pneumonia, e essa pneumonia, ela não é normal, né? Ela não é simples, é uma pneumonia complicada com derrame pleural. E aí fica a pergunta, se eu penso numa pneumonia complicada com derrame pleural, quem é o agente etiológico mais provável? É o agente etiológico mais provável que cursa com pneumonia, que é o pneumococo. Então, o pneumococo é o agente etiológico mais frequente nas pneumonias bacterianas e, consequentemente, vai ser o agente etiológico mais importante que vai estar associado ao derrame pleural. Então, nossa resposta está na letra D, Streptococcus pneumoniae, que é o nome do pneumococo. Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza podem cursar com pneumonia, mas não são agentes etiológicos tão importantes quanto o pneumococo. E o Staphylococcus aureus, a gente lembra sim dele como agente etiológico de pneumonias com maior grau de gravidade, em pacientes que possuem mais complicações. Entretanto, quando a gente pensa em epidemiologia, o pneumococo é o mais importante de longe em relação ao S. aureus, causando derrame pleural. A gente lembra, pessoal, só para não perder a oportunidade, que a infecção pelo S. aureus é aquele tipo de infecção que a questão de prova ela fala de outros achados, principalmente da quebra da barreira cutânea. Então é um paciente que tem acesso venoso central, é um paciente que tem lesões cutâneas, celulite, impetigo, é aquele paciente que tem um abscesso e que cursa com derrame pleural, com pneumonia depois. Como aqui ele fala de um paciente que estava clinicamente bem em casa, o quadro clínico é só de 4 dias, a gente tem que pensar, claro, no pneumococo por causa da epidemiologia. Ainda aproveitando esse caso clínico, eu trago a continuidade dele. Então eu tenho um paciente que tem uma pneumonia complicada com derrame pleural, e aí ele fala o seguinte, indica o procedimento a ser realizado, tendo em vista que, após 1 semana de tratamento convencional adequado, não houve melhora do quadro clínico. Qual é, né, pessoal, o nosso passo depois? Qual vai ser a nossa próxima conduta? Aí você observa, eu tenho um paciente que tem derrame pleural, que aparentemente não foi puncionado, e que agora ele continuou com sintoma. Ele não teve melhora. Então é um paciente que tem uma pneumonia complicada com derrame pleural sem melhora. Nessa situação, a gente vai precisar fazer uma toracocentese? Precisaria, desde que eu não tivesse esse achado aqui descrito no ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom é um exame cada vez mais utilizado na avaliação da pneumonia. E no caso da derrame pleural, ele pode ser muito bem indicado. Porque alguns achados de ultrassom de tórax podem lhe direcionar já para uma pneumonia com derrame pleural, e esse derrame pleural organizado, ou seja, um empiema. Então, na hora que ele fala que o ultrassom tem septação, esse derrame pleural, ele já complicou também. Aqui eu tenho um empiema, então a indicação é drenar o tórax dessa criança. Então, não tem indicação de toracocentese, porque eu já sei que eu tenho que drenar, porque tem septação. Pleurostomia não é uma conduta que a gente costuma fazer como primeira opção nas pneumonias, nem mesmo pleurodese. Então, a resposta aqui, com certeza, drenagem torácica em selo d'água. Lembrando que não adianta, pessoal, aqui, você pensar em trocar a antibiótico terapia. O ideal é resolver o derrame pleural e reavaliar a criança, na tentativa de você observar se ela precisa ou não dessa troca de antibiótico. Vamos lá para mais uma questão. Agora uma questão discursiva de 2020, que fala de um recém-nascido de 36 semanas e 5 dias, que nasceu hipoativo. Após secar o bebê, aquecê-lo, colocar touca, aspirar, posicionar a criança, o mesmo manteve-se hiporresponsivo,
utilizando oxigênio sob máscara, com a frequência cardíaca de 80, sem responder à estimulação tátil. Diante da situação descrita, a letra A quer que você indique a conduta essencial para a assistência desse recém-nascido. Então, vamos lá com o conteúdo atualizado, tá? Na época da prova, não tinha ainda saído o documento mais atual quanto à reanimação neonatal. Então, esse documento, que é de 2022, ele falava o quê? Olha comigo. Ele fala que, ao nascer, a criança precisa responder 3 perguntas. Primeira pergunta é se ela tem 34 semanas ou mais de idade gestacional. Se a criança ela nasceu chorando forte ou respirando regular. E a terceira pergunta é se o tônus é adequado, se o tônus está em flexão. Se o meu paciente tem essas 3 perguntas sendo respondidas com sim, não precisa de reanimação neonatal. A criança vai ser colocada junto à mãe e vai ter os cuidados iniciais junto a ela. Caso o recém-nascido ele nasça com alguma dessas perguntas com não, você já sabe que ele vai precisar de reanimação neonatal. Entretanto, se o não foi em uma dessas 2 perguntas, ou seja, alteração da respiração ou um tônus que não é bom, é um tônus ruim, a vitalidade está comprometida. E aí, nesse contexto, além de você já saber que ele precisa de reanimação, você vai fazer o estímulo tátil 2 vezes lá no dorso da criança e vai aplicar o clampeamento imediato do cordão. Levei esse paciente, seja antes ou depois do clampeamento do cordão, né, pessoal, imediato. Lá para o berço aquecido, a gente vai fazer os passos iniciais. Quais são os passos iniciais? Sigla PSPA. Primeiro P de prover calor, colocar ele sob uma fonte de calor radiante. O S de secar a criança e desprezar os campos úmidos. O P de posicionar a criança com a leve extensão da cabeça. E o A aspiração de vias aéreas e boca, caso haja obstrução. Vejam que essa criança já recebeu esses passos iniciais e foi reavaliada. Essa reavaliação, ela parte de quê? De 2 objetivos. O seu objetivo é que durante a reanimação, você tenha uma frequência cardíaca de 100 ou mais batimentos e a criança tenha uma respiração regular. Se esses objetivos eles são atingidos, ok, pessoal, terminei a reanimação neonatal aqui. Caso um deles ou os 2 não foram atingidos, a criança continua na reanimação neonatal. E vejam que essa criança anunciada, ela não teve a frequência cardíaca de 100 ou mais. Ela está com a frequência de 80. E a respiração nem foi descrita. Então, nesse contexto, ela tem indicação de continuar na reanimação. E qual é o próximo passo, depois dos passos iniciais, para ser aplicado? Isso, a ventilação com pressão positiva, com bolsa, válvula, máscara. Essa é a indicação. Então, vejam a chave de resposta. Ventilar com bolsa e máscara, ventilar com ambu e máscara, ventilar e oxigenoterapia, prover oxigênio, administrar oxigênio, prover oxigênio por pressão positiva. Felipe, por que ele teve tantas alternativas? Porque o ideal aqui é ventilação com pressão positiva. Precisa de oxigênio? Não, tá? Sabe por quê? Porque o oxigênio só tem indicação se a criança tiver menos do que 34 semanas e a sua tem 36. Então a melhor resposta era ventilação com pressão positiva, ou utilizar bolsa, válvula, máscara, ou a sigla que a gente utiliza na reanimação neonatal, que é a VPP. Tranquilo? Então, oxigênio para essa criança não haveria necessidade ainda. A letra B fala que você deveria indicar 3 condições que representariam risco de hipóxia neonatal. E aí, pessoal, tem várias condições, várias. Por exemplo, o fato da criança ter sido prematura, o fato da criança ter, por exemplo, uma doença, uma comorbidade dela ou até mesmo da mãe, a questão de uma infecção congênita, uma genitora, pessoal, que ela está nos extremos de idade, então ela é muito nova ou muito velha, uma mãe que está lá, pessoal, com oligoâmnio, uma mãe que teve um trabalho de parto tactóxico, então tudo isso é risco de hipóxia neonatal. Então nessa situação aqui, tinha muita coisa a ser colocada, a questão fez o quê? Anulou, tá? Então você botaria qualquer coisa e eles aceitariam. A letra C falava que você deveria especificar a faixa de valor normal da saturação de oxigênio
que o recém-nascido deveria apresentar até o 5º minuto de vida. E aí vem um detalhe, tá? A criança, pessoal, depois que nasce, ela tem uma saturação-alvo muito menor do que a gente espera em situações posteriores. Então é bem comum que a criança, mesmo clinicamente bem, mesmo sem reanimação neonatal, ela seja um pouquinho cianótica, porque a saturação desses primeiros minutos de vida, ela é baixa. Então ali, ó, nos primeiros 5 minutos de vida, a saturação-alvo é entre 70% e 80%. Depois ela vai aumentando progressivamente e cada faixa de tempo de vida vai tendo faixas diferentes de saturação. Então, cianose, já fica a informação, não deve definir a sua conduta na reanimação neonatal. Até porque, ó, nos primeiros 5 minutos, a saturação alvo ela é bem baixa, 70% a 80%. Tranquilo? Vamos lá agora para a última questão desse Gabaritando SUS Bahia, uma questão objetiva de 2020. Paciente, sexo feminino, nasceu há 12 horas e apresentou durante a ultrassonografia morfológica pré-natal abaulamento na coluna vertebral lombar. Então ela tinha lá um abaulamento. Após o nascimento, foi identificada a presença de uma protrusão sacular em região lombar medindo cerca de 10 centímetros, coberta por uma membrana fina e avermelhada. O que é isso aqui que ele está descrevendo? Imagina, ó, linha média, tem um abaulamento lá na região lombar, e você nota uma protrusão, que um saco está fazendo essa protrusão, está segurando esse conteúdo. É uma membrana fina e avermelhada. O que é que está dentro dessa bolsa? Isso mesmo, pessoal, raízes nervosas. Estamos diante de uma mielomeningocele, que é uma alteração dentro do grande grupo de disrafismos espinhais. A paciente também apresentava diminuição da mobilidade dos membros inferiores e retenção urinária, tudo isso associado a essa alteração neurológica da mielomeningocele. E a questão que é que você indique o principal fator de risco para o surgimento da alteração encontrado na paciente. Então a gente sabe que esses disrafismos espinhais, eles estão em uma boa parte dos casos associada a uma deficiência de ácido fólico. E esse é o principal fator de risco. Por isso que a resposta está ali, ó, na letra D. Lembrem também que essa reposição de ácido fólico, na verdade a suplementação, é recomendado lá, ó, no período pré-concepcional. Então o ideal é que as mulheres, antes de liberarem a gravidez, elas tivessem a reposição desse ácido fólico, porque ele está associado, sim, a um menor risco, quando reposto, dos disrafismos espinhais. Então essa é a nossa resposta. Aqui a gente termina esse gabaritando. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, ó, comenta aqui embaixo, tá? A gente está aqui disponível para tirar sua dúvida. De novo, pessoal, se inscreve aqui no canal, vai lá, nos segue no Instagram e até a próxima. Felipe Marinho na área com um Gabaritando SUS Bahia aqui no Médico Residente.